Muito bem, eu quero iniciar apresentando, né, os nossos dois convidados, dois amigos muito queridos, pastor Manu Metzabarba, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Itaim, é pós-doutor em teologia e professor em várias instituições teológicas no Brasil, né, pregador, conferencista, e é um cara que tem feito muita diferença, está aqui em São Paulo. Quantos anos você está aqui? 2 anos aqui em São Paulo, na Primeira Igreja Batista do Itaim, e tem sido uma referência aí para pastores e pastoras no nosso estado e no Brasil, e tem feito uma diferença muito grande, principalmente na quebra de paradigmas, né, trazendo um santo desconforto, né, principalmente na nossa convenção, para que haja um despertamento mesmo, né, para que haja um despertamento, um avivamento, você pode chamar como você quiser, mas para que de alguma maneira as igrejas saiam, ou pelo menos algumas delas, do marasmo e da apatia que se encontram. Um outro amigo querido, pastor Alonso Gonçalves, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Limoeiro, está em São Paulo, aqui capital, há uns 2 anos mais ou menos também, 3 anos, 3 anos também com a gente, é bacharel em teologia, licenciado em filosofia, mestrado em ciências da religião e doutorado em ciências da religião também, com pós-doutorado em teologia, pastor da Primeira Igreja Batista do Limoeiro, também é um pensador, né, professor de várias instituições teológicas, né, escritor, né, e também está entre esses que polêmicos, os amigos que eu tenho, são 2 deles estão aqui, né? Então eu acho que eu ando em ótima companhia, talvez eu seja assim por causa dos amigos que eu tenho e com quem eu ando, né? Então é por isso que no final dá sempre certo. Mas quero já agradecer vocês por terem aceito o convite, né? Segunda-feira, começando a semana, vocês que estão aqui. E eu quero começar então, por você então, Manu, pedindo que vocês falassem um pouquinho, né, o Manu, sobre a teologia sistemática, né, porque aqui nós temos um grupo bastante heterogêneo, tanto aqui quanto no campus online, no YouTube. Dá o Manu um tempo para ele falar um pouco sobre o que é teologia sistemática, para a turma que está aqui, está tendo o primeiro contato com isso. Em seguida, o Alonso falar sobre teologia bíblica, para que a gente tenha uma visão inicial, panorâmica, dessas 2 linhas de estudo da Bíblia. Fica à vontade, Manu. Boa noite, queridos. Graça e paz, paz e graça. Muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Marcelo. Privilégio bater esse papo aqui com o pastor Alonso, que é um polêmico da teoria e eu o polêmico da prática. Debates teóricos eu prefiro me ausentar, mas os debates sobre a nossa prática, né, ministerial, a nossa prática de vida como igreja, como é que a gente vive e é igreja no dia a dia. A minha área de pesquisa, né, a área de pesquisa do pastor Alonso, é a área bíblica, e a minha área é praxis mesmo, né? Nas linhas de pesquisa acadêmicas em relação à teologia, você tem a área de idiomas, você tem a área bíblica e você tem a área praxis, onde a sua pesquisa é voltada para a prática ministerial. Então, pregação, liderança, ministério pastoral, aconselhamento, tudo isso, se você quiser pesquisar nessas áreas, você cai dentro dessa área de praxis teológica. Então, a minha pesquisa, tanto de mestrado, doutorado, os artigos de pós-doutorado, são todos na área de praxis. Ministério pastoral, liderança e pregação. Então, acho que a gente vai unir aqui, né? A gente não vai competir, a gente vai cooperar. E realmente o que mais me chama a atenção, o que mais me motiva a estudar é como eu vou colocar em prática aquele estudo. Para mim, só vale a pena estudar se eu puder colocar em prática e melhorar em alguma coisa. Porque na minha cabeça, Deus me chamou para cuidar de gente. Então, não importa o quão profundo ou mais alto seja o nível do estudo, a minha pergunta é sempre como que eu posso usar isso para ajudar as pessoas? Como que eu posso usar isso para abençoar pessoas? Como que eu posso ajudar, né? Usar o conhecimento para cuidar melhor das pessoas. Então, é por isso que eu estudei, né? E agora vou começar de novo a trilha, porque a gente vai para o mestrado, né? Doutorado, pós-doutorado. Não tem mais para onde ir. Então, volta do início e faz de novo em outra área, né? Então, eu tenho
lá no Espírito Santo eu dei aula no seminário por 14 anos. E eu nunca tive uma matéria fixa. Eu era uma espécie de trunfo. Como é que chama hoje em dia? O Coringa, isso. Então, faltou um professor de Antigo Testamento. Eu ia dar Antigo Testamento naquele semestre. Faltou exegese. Eu ia para lá. De forma que eu acabei dando praticamente todas as matérias, acabei estudando de tudo um pouco. E, ultimamente, eu fiquei bastante nessa área de teologia sistemática. Quando fui dar aula no mestrado, também me colocaram na sistemática e depois no doutorado também, porque o diretor achava que era onde eu poderia contribuir mais. Então, por isso que eu acabei, mesmo sendo mestre, doutor e pós-doutor em pesquisas de praxis, eu acabei aprofundando um pouco mais na sistemática por conta dessa demanda de ter que ensinar. E como Jesus nos ensinou, a melhor maneira de aprender é ensinar, né? O pessoal da psicologia faz aí agora a pirâmide do conhecimento, né? Onde, quando você ouve, você aprende tantos %. Quando você ouve e vê, aí vai aumentando, aumentando, aumentando. O nível máximo de retenção do aprendizado chega a 90%, é quando você ensina aquilo que aprendeu. Por isso que Jesus disse, né? Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado. Então Jesus estava mandando a gente ensinar, porque ele sabe que a melhor maneira de aprender é ensinar. Então a teologia sistemática, ela tem esse nome porque ela é organizada num sistema de doutrinas. Então você pega todo o estudo da teologia e separa nesse sistema que é dividido por assunto específico. Então, a pergunta é: o que toda a teologia tem a dizer sobre Deus se revelar? Então, a teologia sistemática começa com a revelação de Deus. Porque se ele não se revela, a gente não sabe nada sobre ele. Então, Deus se revela na natureza. O Salmo 19, ele exemplifica isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus, um dia conversa com outro dia, a noite conversa com outra noite, a gente não ouve voz, mas a gente está vendo Deus sendo revelado ali. Na natureza criada. Depois diz que a lei do Senhor é perfeita, o juízo do Senhor é puro, os estatutos do Senhor são retos e tal. Aí vem uma série de paralelismo ali, sinonímico, mostrando que a palavra de Deus também revela Deus. E depois o salmista diz que por ela, pela lei, é admoestado o servo e é melhorado para viver melhor. Então o Salmo 19, ele mostra as 3 maneiras como Deus se revela. Através da sua criação, através da sua palavra e através da sua imagem e semelhança, que é o ser humano. E o ser humano, por excelência, que mais revelou Deus, é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que Deus se revela, a gente pode conhecê-lo e também conhecer tudo que diz respeito a ele. E aí começa, então, esse sistema de doutrinas que formam a chamada teologia sistemática. Então, Deus se revela na natureza, Deus se revela na palavra. Então, aí vem a bibliologia. Esse logia que tem em todas as doutrinas vem de logos, que é palavra, discurso, né? O conjunto de conhecimento acerca daquilo que vem antes. Então, bibliologia é o conjunto de conhecimento acerca da Bíblia. E aí, lendo a Bíblia, a gente vê ali uma série de assuntos. A partir daí, os teólogos convencionaram de separar em 9 principais assuntos, que são eles: a teontologia, a doutrina do ser de Deus, e aí a gente estuda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, dentro da teontologia, você também tem a cristologia e a pneumatologia. Também pode ser chamada de paracletologia. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Paracletologia é aquela ideia de quando Jesus disse que ele não nos deixaria sós e enviaria um consolador.
A palavra grega ali é parácletos, alguém que se coloca ao lado para ajudar em alguma demanda. A gente chama hoje no popular de advogado. Então, você tem a bibliologia, teontologia, acaba, né, desembocando em cristologia e pneumatologia. Então aí já resolveu a revelação, a Bíblia e Deus. Aí vem o homem, o pecado e a salvação. Antropologia, a doutrina do homem, a martiologia, a doutrina do pecado. Como o homem pecou, ele precisa ser salvo, então vem a soteriologia, doutrina da salvação. Todos os termos são gregos. Antropos é homem, amartia é a desobediência, a rebeldia, o erro, e no latim virou peccatum, é por isso que a gente usa a expressão pecado. Então, a martiologia, porque a amartia seria o pecado, e soteriologia vem de soteria, que é a salvação, é a ideia de resgatar alguém que está preso, salvar de uma determinada situação ruim. Soteria. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, depois de Deus, o homem, o pecado e a salvação, aí vem os anjos, a angelologia, a igreja, eclesiologia, e as últimas coisas, escatologia. Então, são essas as doutrinas a partir da revelação de Deus e do estudo da Bíblia. Então, a ideia é organizar nesse sistema de assuntos onde o que é que toda a Bíblia, toda a teologia e filosofia fala sobre Deus, organiza naquele assunto. O que é que toda a Bíblia, teologia e filosofia fala sobre o homem, organiza ali. Então, como está organizado por assunto específico, é chamado de sistemática, porque esse é o sistema que foi convencionado para estudar a teologia. Então, a teologia sistemática visa responder aos assuntos meio que departamentalizando, compartimento, sabe? Dividindo em compartimentos, onde tudo que a gente sabe daquele assunto coloca aqui nessa doutrina. Tudo que sabe do outro assunto coloca ali. E esse é o sistema da teologia, e é por isso que ela é chamada sistemática. Muito bom, excelente. Muito bom. Bom, se você tem perguntas, né, vai ser colocado no chat aí, vai ser projetado aqui na tela, o QR Code para você já começar a fazer suas perguntas, para eu poder começar a organizar aqui. Você já pode ir fazendo suas perguntas na medida que os nossos debatedores vão expondo. Pastor Alonso, teologia bíblica. Então a sistemática foi explicada aqui com muita excelência pelo pastor Manu. Teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado pela presença do Manu também. Bom, eu tenho a minha formação toda em teologia sistemática, pesquisei no mestrado e doutorado em teologia sistemática, mas sempre gostei da teologia bíblica. Como curiosidade, sempre acompanhei a exegese de autores tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou da Bíblia Hebraica e do Novo Testamento. Então, mais ou menos sou meio que um fanático na teologia bíblica do Antigo e do Novo, né? Dentro dessa explicação que o Manu deu, enfim, a gente teria assim, muitas, mas enormes críticas a fazer esse sistema que ele apresentou. Mas isso foi feito quando o pietismo reagiu, primeiramente, a essa sistematização de doutrinas, dentro dessa escolástica da ortodoxia protestante do século XVII. Então, no século XVII, tinha todo esse sistema que ele colocou aí, de fechar assuntos por tópicos, por departamentos, enfim, fechar temas, não importando muito nas minúcias e também na narrativa do texto. Então, o pietismo foi a primeira reação a essa maneira de enxergar a teologia por meio de sistematização, né, no século XVII. Uma reação a esse escolasticismo protestante, que bebeu muito da filosofia, nem tanto pela teologia bíblica. Então, quando você tem um debate sobre teologia sistemática e teologia bíblica, a teologia sistemática sempre já sai perdendo. Por quê? Porque ela precisa de uma teologia bíblica para se dar. Ela precisa de uma teologia bíblica para se construir. Então, o teólogo, quem estuda teologia bíblica, fica mais confortável nesse sentido. Porque a sistemática ela poderia ser acusada de uma série de coisas. Uma principal ela bebe fortemente da filosofia grega. E ele citou aqui, vocês viram, hamartiologia, antropologia, todos tópicos gregos, né? E perdeu
a questão da teologia bíblica no seu sentido mesmo. Aí o pietismo é uma primeira reação a isso no século XVII. No século XVII até o século XIX, a teologia bíblica, então, ela procura fazer uma caminhada solo, né, sem a influência da sistemática, para fazer o seguinte, para tentar construir um caminho em que ela não precise dar conta de temas filosóficos, como ele apresentou muito bem. Ou seja, ela quer fazer um caminho em que apenas os textos bíblicos digam o que eles estão dizendo, sem auxílio de outras ciências ou sem o auxílio de outras fontes de saber, como a filosofia e assim por diante. Então, essa primeira tentativa da teologia sistemática, ela colocou da seguinte forma: é um caminho que se faz sem a preocupação da norma doutrinária. Ou seja, nós não estamos preocupados com o que é pecado. Nós estamos preocupados com o que é Deus. Nós estamos preocupados em saber o que os textos bíblicos estão falando sobre Deus, sobre o pecado, sobre graça, sobre o Espírito Santo e assim por diante. Então, essa é a primeira questão. Um outro ponto também interessante é a valorização da exegese e da hermenêutica. Embora as duas coisas caminhem juntas, não podem ser separadas, a exegese e a hermenêutica. A exegese é aquela forma em que o pesquisador ou o leitor da Bíblia mais atento vai procurar, a partir de uma leitura dos originais. Quando a gente fala originais, tá, gente? É assim, o que nós temos hoje, porque as geógrafos não existem mais. Ou seja, os originais é aquilo que nós temos hoje na Bíblia hebraica, o hebraico, e no Novo Testamento, o grego, né, que é o koiné. Ele vai pesquisar isso, vai fazer uma elaboração do texto, vai para o texto original, vai discordar de uma ou outra tradução, é por isso que você tem mais de uma Bíblia aí, porque todo mundo que traduz, como diz o italiano, tradutor é traidor, todo mundo que traduz trai alguma coisa. Então você precisa ter mais de uma versão. Tem umas Bíblias mais técnicas, tem umas Bíblias mais populares. Por quê? Porque o tradutor, ele escolhe também. Ele tem um momento que ele escolhe em que lugar que ele vai, né? E uma Bíblia mais técnica, por exemplo, nós temos a Tebe, nós temos a Bíblia de Jerusalém, que são Bíblias mais técnicas, elas vão ficar mais presas à exegese do texto. Então elas não estão muito preocupadas com a simétrica do texto, está preocupada com a exegese do texto. Então a exegese foi muito importante para a teologia bíblica, porque foi uma forma de cavucar o texto, né? Eu não gosto muito dessa expressão, vou fazer de novo. Foi uma forma de entender o texto da melhor forma possível e que o texto possa dizer o que ele está querendo dizer. Embora o leitor também tenha uma influência quando ele está diante de um texto. Então o texto sempre é vivo. Ele sempre está sendo dito alguma coisa. Ele nunca é uma letra morta. Aí nós temos a hermenêutica. A hermenêutica ela tem um passo muito interessante. Aí tem um alemão chamado Schleiermacher, que ele é conhecido por ter feito todo um caminho com a teologia liberal, mas ele também é um hermeneuta. Ele valorizou demais, porque ele também tinha lá o seu pezinho no pietismo, ele valorizou demais essa questão da hermenêutica. Então, o autor está no texto, mas o leitor também faz esse caminho juntos. Então, ele falou da praxis, da prática. A teologia bíblica sempre vai procurar uma prática, uma praxis na leitura que está fazendo, independentemente dos textos, seja ele da Bíblia hebraica ou do Novo Testamento. Sempre vai procurar essas duas questões. Então, exegese e hermenêutica caminham juntas aí. E eu vou só colocar algumas coisas aqui, porque depois que entrar no debate, talvez a gente não aborde esses temas. Eu tenho tempo ainda, né? Algumas coisas muito importantes para a igreja. Por que a teologia sistemática ou a teologia bíblica é essa pergunta que foi feita? Eu responderia prontamente, bem tranquilamente. O mais importante para a vida de uma igreja, levando em consideração o que o pastor Manu falou sobre a prática, é uma teologia bíblica. A Bíblia. Bíblica mesmo. Sem considerar a teologia sistemática, você pode até considerar, não tem problema. Mas se tiver, assim como o Paulo fez lá, o mais importante é a profecia do que o dom de línguas, lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu faria. Mas o importante é a teologia bíblica. Por quê? Porque a teologia bíblica ela valoriza a história da salvação. Prontamente. Essa baboseira de calvinismo e arminianismo não tem lá. É a história da salvação, desde Israel, igreja, Israel, Jesus, igreja, história da salvação. Está lá, bem tranquilamente colocada nos textos. Outra coisa, a teologia bíblica valoriza Jesus, com a sua vida, morte e ressurreição. O que é isso? Valoriza a trajetória de Jesus. Valoriza o gesto de Jesus, as ações de Jesus.
valoriza a maneira como ele lidou com algumas situações, com algumas coisas, a ética de Jesus, a visão social de Jesus, os relacionamentos que ele teve. A sistemática está preocupada com a manjedoura, a pedra, a cruz e a pedra. Só. É isso. Ela define isso como uma forma assim, bem generalista. Né? Um outro ponto é que a teologia bíblica também valoriza as escatologias, não a escatologias. Por quê? Porque nós temos uma escatologia no Evangelho de João, nós temos uma escatologia nas Epístolas de Paulo, nós temos uma escatologia no Apocalipse. Ou seja, nós temos várias visões escatológicas, não é só um. O Paulo mesmo mudou de ideia em relação à sua escatologia. Uma coisa que ele escreve em 1 Tessalonicenses, depois ele revisa, escreve outra coisa um pouquinho diferente em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, não é uma coisa sistemática, é uma coisa que está em construção, está se fazendo, está se dando com o andar das coisas. Um outro ponto é que há pluralidade de ideias. Não tem como se fechar em temas que são abertos. Por exemplo, graça é uma teologia, faz parte da teologia paulina. O Paulo não dá ênfase no reino de Deus, que é parte de uma teologia dos evangelhos sinóticos. Então não tem como eu fechar isso daí. Eu tenho que respeitar evangelhos sinóticos, reino de Deus. Teologia paulina, graça. Não tem como eu falar assim, isso aqui tudo, pronto, acabou. Não, cada um está pensando de uma mesma maneira. Embora os assuntos eles se toquem em algum momento, mas cada um tem a sua particularidade dentro de uma pluralidade de ideias, de concepções. Porque cada texto também ele é formado a partir de um contexto histórico, social e geográfico. Não posso pegar tudo e colocar dentro do liquidificador teologia sistemática. Não dá. Não tem como fazer isso. E uma outra questão é que uma teologia sistemática, numa igreja, o púlpito é valorizado. Por quê? Porque o nosso povo ele quer saber o que o texto está dizendo na prática para ele, sim, claro. Mas muito do que está no texto bíblico é a realidade do nosso povo. É a trajetória dele. Então, o pregador fazer com que esse povo se identifique com uma narrativa bíblica é um desafio, mas é o mais interessante de tudo. Nós queremos ver o que está por trás, não só o que está nas linhas aqui na frente, o que está por trás. E quando o pregador consegue colocar isso de uma maneira expositiva, ele abençoa a vida da comunidade, abençoa a igreja, e a igreja tem uma visão narrativa sobre a Bíblia. Então, seriam esses os pontos. E só para encerrar aqui, 2 erros básicos da teologia sistemática. Primeiro, é que ela se fechou tanto nos seus sistemas que ela dogmatizou e virou quase um magistério teológico da Igreja Católica. A Igreja Católica, irmãos, tem um magistério. Eu posso criticar a Igreja Católica em todos os sentidos, desde que eu não vou contra as doutrinas fundamentais da Igreja Católica. Então, posso falar e tal. Quando eu vou contra, recebo uma notificaçãozinha, né? Muda aí, cuidado, tá? Eu não posso ser contra ao que o magistério definiu, básico. Mas eu posso inventar uma série de coisas. Por exemplo, o método histórico crítico, que tem muita gente que demoniza de um jeito, é o método aprovado pelo Vaticano II. É o método escolhido pela Igreja Católica para a leitura da Bíblia. E por isso que eles avançaram bastante nisso. Né? Então, quando a teologia sistemática fechou o assunto, dogmatizou as coisas, descambou para um fundamentalismo irracional. Mesmo fazendo uso da modernidade para construir a sua própria teologia. Por que modernidade? Porque usa a filosofia grega. É um contrassenso. É um paradoxo. Né? Esse seria um problema. O outro é que, além de rejeitar a modernidade na sua construção de teologia, porque adota uma linguagem da filosofia grega, não consegue acompanhar as mudanças que a própria teologia vai favorecendo. E aí, enquanto a teologia bíblica está sempre alcançando mais e entendendo melhor algumas coisas, fazendo uso da arqueologia para entender melhor alguns textos bíblicos, a teologia sistemática sempre está se preocupando com algum sistema que o Calvino disse, que o Armínio disse, que o Calbart disse, que o Portillich disse, sempre está preocupado com esses sistemas ainda fechados, e a teologia bíblica está indo à frente, adiante, mais interessante nesse sentido. Bom, eu acho que é só essa primeira participação. Sua prévia degustação, você vê aonde isso vai, né? Bom, daqui a pouco a gente já vai projetar para vocês aqui, o pessoal de casa já está fazendo perguntas. Só dar boa noite aqui para a turma, temos mais de 50 pessoas aqui no nosso canal do YouTube, né? Para o Ricardo Martins, você que está aí no YouTube, diga de onde você é, já vi que tem gente de Mato Grosso, Paraná aqui com a gente, então, o Ricardo Silva, o Sivaldo, a Nilvana, a Vanessa Carvalho, Luiz Silva, o Flávio Alves, o Historiologia, né? Deve ser um canal aqui, sejam muito bem-vindos. Rogério Carvalho, Ricardo Silva,
Alexandra Martinez, Manu Bezabarba, o Manu Bezabarba está aqui, é óbvio, né? Óbvio que ele está aqui. Gerson Bastos, fez até pergunta aqui já. Adebal Ribeiro também, Solange Assis, Miriam Cristiane, Extraordinário Amor, Marcos Souza, Valéria Domingos, Denone Pinheiro, quem mais? Sandra Araújo, Fátima Félix, boa noite para vocês. Francisca Santana, Marilúcia, Elaine, Guilherme Lenk, Ana, Ricardo Delfim, lá da PIB do Itaim, o fã-clube da PIB do Itaim está em peso aqui, ó. Wellington NR, Patrícia Moraes, Wellington NR, que é de PIB de Pedra Preta, em Mato Grosso, muito jóia, seja muito bem-vindo. Ricardo Martins, está dizendo aqui, né, só pela abertura dá para ver o alto nível do debate que virá pela frente, verdade. Renato Alves, seja muito bem-vindo. Né, Raul, alto nível, né, 1,95 m, só o Manu tem 1,95 m, o nível está altíssimo, boa, Alonso, boa. Né, o Gerson Bastos, aqui da PIB de Montebello, Joinville, Santa Catarina, o Raul Gomes, muito bom, seja muito bem-vindo. A Dalva de Jacupiranga, Dalva Paro, Ricardo Silva, o fã-clube do Limoeiro também está aqui, viu, Ricardo? Está aqui, Ricardo da PIB do Limoeiro, Ricardo Martins, da Memorial de Osasco, Caroline, de Maringá, no Paraná, Rogério Carvalho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jefferson Inácio, de Caputira, Minas Gerais, que joia, muito bom, Silvado, Paulo, a turma da IBG aqui, enfim, né, daqui a pouco eu leio um pouco mais, né, até o Zé Libério está aqui, ó, caramba, o Zé Libério está aqui, Zé, um abraço para você, pastor Zé Libério, pastor missionário da Toca lá, que legal tê-lo aqui, Espírito Santo, pastor Renato Amaral, de Vila Velha, Espírito Santo, né, lá da terra do pastor Manu, Sergipe, Neto Rosa de Aracaju, pastor Neto, seja bem-vindo de Aracaju, no Sergipe, que bom, sejam todos muito bem-vindos. Para fechar aqui, o Leonardo César, nova safra no Espírito Santo, né, daqui a pouco eu falo mais. Vamos lá, eu quero, o pastor Manu, algumas perguntas que chegaram aqui, né, o pastor, vou tirar esse pastor da frente, nós somos professores, ô Manu, a gente está aqui numa roda, não tem ninguém aqui. Ele falou tanto dessa questão, mas a teologia, com isso tudo que ele colocou, a sistemática, ela também é bíblica? Sistemática também é bíblica. Porque, embora ela se valha de N fontes de conhecimento, ela também se vale da Bíblia como fonte de suas afirmações. Eu acho que o que o pastor Alonso está dizendo é muito pertinente. Eu queria olhar para a mesma coisa num outro ponto de vista, que é sociológico. Nós tivemos na modernidade, só para contextualizar, você tem a Idade Antiga, ali até o século IV, V, o mundo onde a divindade estava no centro. Cada povo tinha sua divindade e tudo era meio que regido pela divindade. Depois você tem a Idade Média, onde a igreja está no centro. E quem discorda da igreja sofre, né, o juízo da igreja. Depois você tem a modernidade. A partir do século XVI até meados, agora, na segunda metade do século XX, onde, na modernidade, quem está no centro é o homem. O humanismo, iluminismo, renascentismo, etc. Da reforma protestante para frente, a coisa foi tomando esse formato. Hoje, nós estamos num tempo que ainda não tem um nome definido, até porque a gente ainda está em transição. Até que a última pessoa nascida na modernidade morra, a gente ainda está em transição. De forma que a gente só vai estar, de fato, nesse tempo daqui a uns 30, 40 anos. E quando ele estiver acabando, é que a humanidade vai chegar num consenso de como chamar esse tempo, pegando a principal característica. O Bauman sugeriu modernidade líquida. Alguns sugerem pós-modernidade. Sim, está depois da modernidade, a gente só não sabe ainda o que é. O povo mais recente aí da sociologia tem sugerido idade mídia, por causa dessa característica da mídia, e fazendo também um contraponto à Idade Média, onde lá é das trevas, você tem pouco acesso,
E aqui você tem acesso até demais. Então, quando a gente analisa nessa perspectiva, a gente percebe que na modernidade tudo era muito sólido. As instituições, então o governo, a família, até mesmo a igreja, era um tempo de efetividade. O que tinha mais credibilidade é o que era mais efetivo, mais certo, mais correto, mais durável. Então, a cultura desse tempo era assim: quanto mais tempo você mora num lugar, mais credibilidade você tem. Quanto mais tempo você passa naquela empresa, mais credibilidade. É muito comum você conversar com pessoas de cultura moderna e elas se orgulharem em dizer: eu trabalhei 38 anos naquela empresa, eu moro aqui nesse bairro há 47 anos, cheguei aqui, tudo era mato. Isso são falas de cultura moderna. A geração depois da modernidade, né, vamos chamar aqui de pós-moderna, não é que isso seja um nome ainda definido, é só que não é mais modernidade. Então a gente não tem mais essas características. Tudo aquilo que era muito sólido agora ruiu. E como disse o Bauman, ficou muito líquido, muito fluido. De forma que antes era o tempo da efetividade, agora é o tempo da afetividade. Antes tinha mais crédito quem era mais certo. Agora tem mais crédito quem acolhe melhor. Então, num tempo moderno, a teologia sistemática faz mais sentido, porque ela apresenta um edifício sólido de assuntos. Na pós-modernidade, tudo que se apresenta muito sólido é rechaçado. Então, a teologia bíblica começa, na pós-modernidade, a sair, a emergir, porque ela estava afundada, tadinha. E ela é muito importante. Então, por causa da característica sociológica da modernidade, a sistemática subiu demais. E ninguém ligava mais para a teologia bíblica. Você tem pouquíssimos autores especializados nessa área. Todo mundo só queria estudar, escrever e pesquisar sistemático, porque é um edifício sólido, faz mais sentido na modernidade. Só que, da segunda metade do século XX para frente, a gente começa a viver esse momento onde essas coisas sólidas vão ruindo. E junto com a igreja, a família, o governo, a polícia, a sistemática também vem ruindo nesse processo. Onde as pessoas... Faz sentido? Onde as pessoas não estão mais preocupadas com as afirmações corretas, mas com aquilo que vai resolver minha demanda. Então, nesse tempo, faz mais sentido você mostrar um conceito saindo da escritura do que saindo de uma literatura. E aí a gente está num momento onde eu acho que as duas estão chegando aí num meio termo. É como, por exemplo, na modernidade, no fim da modernidade, houve um tempo em que o pós-milenismo se tornou a leitura do milênio, né? Só para deixar bem claro, como eu estou aqui para defender a sistemática, né? E aí, porque às vezes quando a gente fala de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, o pessoal acha que a gente está falando de escatologia, né? É muito comum esse equívoco. Pastor, sua escatologia é amilenista, né? Não, gente. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então começa com a morte, depois vem juízo, depois vem... Um dos tópicos da escatologia é o milênio. E depois do milênio ainda tem outras 2 ou 3 coisas para estudar, porque o milênio abre nessas subdivisões, onde o milênio pode ser simbólico, entre a primeira e a segunda vinda, o amilenismo, onde Jesus volta antes do milênio, pré-milenismo, onde Jesus volta depois do milênio, todo mundo converte, aí ele volta, ou você lê a história em dispensações.
Então tem várias formas de você, né, no dispensacionalismo o mais recente, mais popularizado nos nossos dias é o do Scofield. Mas você tem N dispensacionalismos. Começou com J.N. Derby lá atrás e veio até chegar nessas 7 dispensações do Scofield. E é interessante, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o segredo da originalidade é não revelar as fontes. Grandes pregadores apresentando o dispensacionalismo de Scofield como se fosse uma descoberta feita por ele. Oh, como ele é iluminado! Que revelação maravilhosa! Não, irmão, isso é Scofield, já tem quase 200 anos isso. Ai, olha a leitura que esse cara fez da parábola do bom samaritano. Olha, o samaritano é Jesus, a pousada é a igreja, né? O Abraão é o pai, o Isaac é o filho, Eliezer é o Espírito Santo, Rebeca é a igreja. Olha que revelação. Não, irmão, isso está lá na escola de Alexandria, já tem mais de 1.600 anos isso. Então é muito legal. Quando a gente vai estudando, a gente vai vendo de onde saem as afirmações. Aí você fala, ó, o cara está apresentando como a última novidade do mundo hermenêutico, e, na verdade, isso já tem mais de 1.700 anos. Pois bem, então você tem, né, na escatologia esses vários tópicos, e cada tópico produz o seu subtópico. No tópico do milênio, a gente tem esses subtópicos. O milênio como um período simbólico de tempo, ele não é literal. O milênio, onde Jesus volta antes, e aí essa linha é chamada pré-milenismo, Jesus volta depois, ok. Houve um tempo em que o pré-milenismo estava muito em alta. Por quê? Porque fazia sentido para aquela geração. No início do século XX, já atravessando ali a metade, porque as 2 grandes guerras deu um pause na humanidade, e a gente ficou aí uns 20 anos mais ou menos de stand-by, e depois é que voltou tudo a rodar novamente. Então a gente vira para o século XX, logo no início tem a Primeira Guerra, aí quando a coisa parece que vai organizar, vem uma Segunda Guerra ainda mais forte. Então, a reflexão que vinha acontecendo até o início do século XX, ela retoma de 1950 para frente, que é onde depois da Segunda Guerra a coisa começa a estabilizar. Nesse momento, emerge o pós-milenismo. Porque a humanidade ficou com aquela sensação de que, e não é que pode todo mundo morrer de repente? Porque olha quanta gente morreu lá na Europa. Então, começou a fazer muito sentido pregar o evangelho a toda criatura, porque aí virá o fim. E aí começa um movimento que a gente chama, né, de as cruzadas, o movimento inteiro é chamado de evangelicalismo. Então, as 2 vindas do Billy Graham no Brasil não é por acaso, é para responder a esse momento. Fazia muito sentido, naquele tempo, pregar o evangelho para todo mundo logo, para Jesus voltar logo. Por quê? Porque a gente não quer morrer numa guerra. Ou a gente pode morrer numa guerra. Então, a guerra não veio para as Américas, ficou lá na Europa. Mas e se vier? Então a gente precisa pregar logo para todo mundo, porque se vier uma guerra e a gente tiver que lutar, quem aqui não teve um pai ou um avô que guardava 50 quilos de arroz na despensa com medo de uma outra guerra? Então fazia sentido naquele tempo o pós-milenismo. Por isso que todos os evangelicalistas são pós-milenistas. Só que aí o tempo foi passando e o pessoal falou, eu acho que não vem outra guerra não. Aí vem os anos 70, paz e amor. Não, nós não queremos guerra mais não, nós queremos viver, vou comprar um sítiozinho e vou plantar minha hortinha não, negócio de guerra. Aí começa então esse tempo que a gente está vivendo, onde o militarismo, as regras, tudo que é muito rígido é rechaçado. E do movimento Woodstock para frente, década de 70, 80, aí o Brasil cai o militarismo, vem a democracia, vem a internet nos anos 90. Então é por isso que a gente está conversando disso aqui. Porque nós estamos num tempo de transição. De forma que eu não encaro isso aqui como um debate no sentido de contraditoriedade. Porque assim como
você tem em Gênesis o monismo, pegou o pó da terra, soprou do espírito e tornou-se alma vivente. O ser humano é uma coisa só, uma alma. Aí você chega em Eclesiastes, quando morre o corpo volta para a terra, que deu, o espírito volta para Deus, que o deu. Agora o ser humano é duas coisas. Aí chega lá, o Paulo diz que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito vai ser tudo tratado por Jesus. Agora o ser humano é três coisas. Aí o povo fica brigando. Qual que está certo? Aí quando eles me perguntam, pastor, qual que está certo? É o monismo, dicotomia ou tricotomia? Eu pergunto, depende qual livro você está lendo. Se você estiver lendo Gênesis, é monismo. Se você estiver lendo Eclesiastes, é dicotomia. Se você estiver lendo Paulo, é tricotomia. Lá era assim, aqui é assim, aqui é assim. Muda o tempo, muda a compreensão. Então, nós estamos numa transição de mudança de tempo. E o que o pastor Alonso trouxe aqui com muita maestria é já de maneira profética apontando este novo tempo, que é depois da modernidade, faz mais sentido apresentar uma teologia que não é muito rígida como a sistemática. Porém, nós ainda convivemos com gente de cultura moderna. Tem gente que nasceu na modernidade, mas tem gente que, mesmo nascendo na pós-modernidade, é muito influenciado pela cultura moderna, por causa de um pai, por causa de um vô, por causa de um tio. Então, a gente ainda vai precisar da sistemática durante aí uns 20 anos, pelo menos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque demora a passar de vez para o novo tempo. Então, você sempre vai ter um certo resquício de modernidade, arraigado, entranhado na cultura. E, mesmo estando já totalmente na pós-modernidade, sempre vai ter gente que tem uma personalidade e uma cosmovisão mais racional. Todo ser humano, independente de sua época, alguns são mais racionais, alguns são mais emocionais. De forma que a teologia sistemática sempre vai fazer sentido para quem é mais racional. Quem gosta das coisas organizadinhas, quem faz lista, quem escreve em tópicos, para fazer tal coisa, número 1, número 2, número 3. Para quem tem naturalmente um raciocínio lógico, a sistemática faz todo sentido. Porém, a gente está numa mudança de tempo, onde a efetividade não é mais tão importante, agora o que está em voga é a afetividade. E a emoção vem se mostrando cada vez maior do que a razão. Mas sempre vai ter gente racional, com raciocínio lógico, de forma que eu acho que a sistemática nunca será abandonada completamente, porque para algumas pessoas ela ainda vai continuar fazendo sentido. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou trabalhar com 5 minutos, que está chovendo de perguntas aqui, o negócio está bom, vocês estão aguçando a curiosidade, né? Muita gente chegando, está aumentando aqui a nossa pessoal do online. Vamos até a hora aqui, né? Tá aí, ó, Sivaldo de Praia Grande, Fátima da Bahia, né? A turma o canal Malta de Tecnologia, deve ser da ilha. Leonardo César, quem mais aqui? A turma do PIB do Itaim. Bruno Ramos, grande Brunão, pastor Bruno da PIB de Guarulhos, Leonardo César, Nova Safra no Espírito Santo, quem mais? Simone, Marco Jesus, pastor Marco Jesus, da Ordem, Natália Vilaronga, Rufino, Leonardo César, Dinelota, pastor Rede Batista Fonseca, meu pastor, vai estar pregando domingo aqui nos 30 anos de ministério, Ricardo Delfim, quem mais? Rafael Correia. Muito bom. Vamos lá, vamos trabalhar com 3 a 5 minutos de resposta e eu vou sinalizando para a gente poder tentar responder a maioria. Algumas já foram respondidas. Uma pergunta aqui, eu vou em você, Alonso, porque tenho me divertido muito ultimamente com uma pergunta como essa. Pastores, e aí você fica à vontade, viu, Manu, geralmente o exame dos concílios são por base, tem seminaristas aqui, né, tem gente que vai passar por isso, são baseados na teologia sistemática. Seria por isso que os seminaristas e pastores têm menos acesso à teologia bíblica na sua formação?
Porque os concílios, geralmente, aí, eu vou pegar o gancho até que o pastor Manu falou, né? Nossa formação é toda teologia sistemática. Será que é por isso que os seminaristas têm menos acesso à teologia bíblica? Porque os concílios só são baseados em teologia sistemática? Isso que o Manu colocou faz muito sentido, ele olhou a coisa para uma perspectiva mais sociológica, faz sentido realmente. Tanto é que, das últimas sistemáticas que nós temos publicadas, embora eu tenha assim, resistência a muitas delas, só gosto de algumas e tenho na biblioteca alguns, porque eu acho que ainda vale a pena. Por exemplo, o Alistair McGrath é um cara que consegue fazer essa junção de filosofia, Bíblia e sistemática é a melhor maneira. Tem uns que são horríveis, horríveis mesmo. Weininger, por exemplo, é uma coisa que é um tijolo que você pode colocar para sentar na porta, que é tranquilamente, não tem nenhum problema. Então, tem uns que é horrível, né? Esse é... alguns são bons mesmo, né? Então faz muito sentido que ele colocou nisso. E o das últimas sistemáticas que nós temos, esses gigantes que elaboraram, né, e que publicaram. Só que, depois de uma certa época, eu diria que na década de 50 em diante, que aí vai chegar no Brasil de maneira muito mitigada, mas na Europa e nos Estados Unidos isso vai ser mais popularizado, aumentou muito, muito mesmo a publicação de teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Aí você tem evangelhos sinóticos sendo pesquisados, enfim, aumentou demais. A biblioteca de teologia bíblica aumentou muito, enquanto a sistemática diminuiu muito. Está aqui o Magno, que é editor de livro, ele pode falar com mais propriedade ainda, em que ponto que deu essa virada, se eu não estou falando nenhuma besteira, né, Magno? Ponto que deu aí? Essa virada de foco, né? E aí, chega nos concílios, é sistemática. Vamos estudar Langston. Eu amo Langston. É um dos batistas que eu tenho maior admiração. Eu tenho uma relíquia, né, do Langston, lá, que é o princípio do individualismo. É uma relíquia mesmo. Gosto muito do Langston. Legal. Aí, o seminarista, tem que estudar Langston, tem que estudar sistemática. Eu falei, não, cara, tem que estudar a Bíblia. Então, é muito comum chegar no concílio e perguntar sobre Bíblia e o seminarista não conseguir responder. Porque ele está, quem é Deus? Deus é perfeito e bom, não sei o quê. Não, camarada, o que é a autora que está falando de Deus? Não, Deus é perfeito e bom, parece uma matraca que não consegue parar de falar daquilo. Por quê? Porque ele não estudou a Bíblia. Nós temos uma deficiência muito grande, inclusive de pastores, tá? Não só de seminaristas, com Bíblia. Com Bíblia. Bíblia. Ele não consegue entender uma teologia bíblica, sobre o apóstolo Paulo, ele não consegue entender uma teologia bíblica no Evangelho de Mateus, ele não consegue entender. Por quê? Porque a cabeça dele sistematizou tudo isso daí, está resolvido. Então, pecado. Pecado ele colocou, ele pega lá o texto de Gênesis, pega o texto de Deuteronômio, pega o texto de Salmos, pega o texto de Paulo, pega o texto de João, junta tudo, pá, pecado. É isso mesmo? Será que está certo isso? Sabe? Não consegue fazer essas diferenças. Quase eu não tenho, eu vou para a teologia bíblica para o candidato. E aí você percebe assim, eu ainda faço uma coisa para ele, o que você quer? Você quer ficar na sistemáticazinha aí que você aprendeu ou você quer para a teologia bíblica? Porque é isso aí que o seu povo vai precisar de você. O povo, gente, outra coisa, isso que o Manu falou, quero retornar. O povo não vai chegar para você e falar assim, pastor, qual que é a escatologia petrina pré-milenista de 1 Pedro? Não vai chegar nisso. Não está interessado nessas elaborações teológicas. Por isso que faz sentido o que ele colocou. Não está interessado nisso. O que o povo está interessado? Pastor, Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo, assim como ouviu o povo lá no deserto, lá no Egito, em Gênesis, do capítulo 3? É isso? É, meu filho. E como é que foi isso lá? Entende? É essa transição, é isso que ele está falando, que vai emergindo, que vai fazendo. E aí o pastor não está preparado para isso. Aí o camarada chega no gabinete dele, vai fazer uma pergunta, igual foi para mim, qual é a diferença da genealogia de Mateus e de Lucas? Como assim? Porque um termina de um jeito, outro termina de outro jeito. Um começa com um e começa com o outro. Qual que é a diferença? Não vai saber responder, não sabe, porque ele não tem na biblioteca dele textos, livros que dão conta dessas particularidades da teologia bíblica. Esse é um problema. Agora, se for fazer pergunta sistemática, ele vai responder igual uma matraquinha que foi treinado para isso. Verdade. Eu tenho me divertido bastante nos concílios. Sempre que eu vou, eu indico você para ser... Porque é muito interessante, né? A turma conhece Langston, conhece Grudem, mas não conhece a Bíblia, né? A gente tem... O Manu, por isso que eu falo que eu tenho amigos polêmicos, eu me divirto sempre com vocês dois. Eu gosto de riscar o fósforo e dizer... né? E eu me divirto demais. Mas, uma outra pergunta aqui interessante, Manu... em que aspecto a compreensão do contexto histórico,
né, TB Teologia Bíblica, dos ensinamentos bíblicos, é essencial para evitarmos distorções doutrinárias da teologia sistemática? É exatamente o que eu acabei de citar. Existe essa polêmica da teologia sistemática, onde a gente precisa escolher uma dessas três propostas. O ser humano é uma coisa só, duas ou três. Então, a compreensão do contexto histórico das afirmações bíblicas tira a gente desses debates. Então, quem escreveu o Gênesis entendia que era uma coisa só que aí o tempo passou. E aí, do Moisés, tomando por base que foi ele que escreveu, né, porque existem outras possibilidades, mas o autor mais antigo possível seria o Moisés. Então, do Moisés para o Salomão em Eclesiastes, você tem aí mais de 500 anos. Gente, o Brasil tem 500 e poucos anos. Olha quanta coisa já mudou no Brasil. Então, do texto de Gênesis para o texto de Eclesiastes, tem séculos. De forma que a compreensão mudou. E aí você tem a influência. Por exemplo, tem textos na Bíblia que, se escritos antes dos persas, ele tem uma perspectiva. Depois dos persas, ele tem outra. Está falando da mesma coisa, mas já numa outra perspectiva. Por exemplo, você lê Reis, né, e diz ali que um espírito mau, na verdade Samuel, né, um espírito mau da parte do Senhor pegou Saul. Aí você vai ler no outro texto de Crônicas, que já é depois dos persas, é um texto pós-exílico, aí ali já tem demônio, ou espírito maligno. É o mesmo ser, só que Samuel tinha na sua teologia que tudo vem de Deus. Então, se é bom ou ruim, vem de Deus. Aí, depois dos persas, você já tem o dualismo. Essa filosofia que os gregos se orgulham em ser o berço, na verdade eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, acrescentaram algumas coisas, mas o berço da filosofia são os persas. Zaratustra e Confúcio, se você for ler o Sócrates, Platão, 70%, 80% do que eles falam, os caras lá já falavam. Né? O Confúcio, por exemplo, é o Kung Fu Tse. Ele estaria onde hoje seria a China, divisa da China com a Índia. É ali que o negócio começa a mudar, esse dualismo, bem, mal, anjo, demônio, yin e yang, isso é persa. Foi para o Oriente e veio para o Ocidente. Então, você tem textos pós-exílicos que já são no tempo dos persas. Por isso que o Novo Testamento, em grego, já não é mais um espírito mau da parte do Senhor, é um demônio. Já não é mais uma serpente, é o diabo. Por quê? São termos persas. Daimônios, diabolos, tudo isso é persa. Que os gregos deram Ctrl+C, Ctrl+V, o Alexandre, megalomaníaco, que ia ter toda a literatura para ele, e aí traduziu tudo para o grego, e a gente acha que o berço é grego. Não. Eles roubaram o negócio dos persas, deram uma maquiada e apresentou para o Ocidente como grego. E a gente comprou essa ideia e está aí, esse tempo todo, achando que é tudo deles. Então, quando o Novo Testamento é escrito em grego, ele já se vale dessa cosmovisão pós-persa. Por isso não existe mais espírito mau da parte do Senhor, agora é demônio. Então, respondendo mais objetivamente, a importância de entender o contexto histórico é para você não achar na sua teologia, na sua demonologia, né, que é um subtópico da angelologia, achar que o espírito mau da parte do Senhor é uma coisa e o demônio é outra coisa. Não é a mesma coisa. Só que um é o jeito de compreender antes dos persas, o outro é o jeito de compreender depois dos persas. Mas está falando da mesma coisa. Por isso que, sem uma boa teologia bíblica, a sistemática fica igual um queijo suíço. Cheio de buraco. E são nesses buracos que os ateus inteligentes entram e pega todos nós. Boa. Alonso, a régua está subindo aqui, vamos lá. A teologia bíblica consegue resolver o dilema sobre a doutrina da eleição? Claro, sem dúvida. Aliás, a teologia bíblica não tem nenhum problema com a teologia da eleição. Nenhuma dificuldade. Quem inventou isso foi outras coisas.
Outros camaradas. Gente, hoje, por exemplo, nós temos alguns textos muito, muito bacanas que já vêm com essa concepção da teologia bíblica sobre a eleição de maneira assim muito orgânica, eu não diria organizada, mas orgânica, em termos de Bíblia hebraica e Novo Testamento. Então não há nenhuma dificuldade com a eleição, nenhuma dificuldade mesmo. Pelo contrário, penso que esse debate, e aí eu acho que deve estar por trás dessa pergunta aí, penso que esse debate ele tem mais prejudicado para entender melhor o que a Bíblia mesmo diz sobre essa questão da eleição. No texto bíblico, no Novo Testamento, a igreja é o ápice daquilo que Deus gostaria para o mundo. É isso. É o reino de Deus. Não tem outra coisa. No texto bíblico não tem essa questão de individualismo. Igual ele colocou aqui, essa é uma questão da modernidade. O eu, individual, tal. Não tem isso. É coletivo. É povo. É gente. É um grupo. Sim, exato. É o texto que esses caras deveriam ler, né? Porque o Shedd, quando ele escreveu isso daí, foi uma tese de doutorado dele em Edimburgo, e ele falou assim, olha, tá vendo? O Paulo tem uma concepção coletiva do ser humano. Assim como está em Adão, coletivamente, está em Cristo, coletivamente, assim como é Israel, assim é a igreja. E também, se a gente entender teologia bíblica, eleição, para de ficar falando baboseira sobre Israel e igreja hoje. Porque é exatamente isso. Ah, Israel é a igreja, Israel vai ser a nação eleita de Deus. Para de fazer isso. Por quê? Porque dentro do Novo Testamento, eleitos é a igreja. A eleição é para a igreja. Né? E nem o Paulo conseguiu resolver esse problema em Romanos capítulo 9 em diante. Nem ele conseguiu resolver esse problema com o povo dele. Deixa ele para lá com o povo dele. O importante é que a eleição dentro do Novo Testamento ela está mais clara. É o povo de Deus eleito. Aí 1 Pedro capítulo 3, capítulo 2, versículo 9, fica mais claro ainda sobre isso. Né? Sim. Legal. Muito bom. Pastor Manu Mesa Barba, como a doutrina da revelação geral e especial ajudam a igreja a entender e comunicar a verdade de Deus em um mundo secularizado? Ajuda demais. Revelação geral, né, conceituando para o povo, pessoal que está acompanhando, e nem todos são teólogos, nem todos são bacharéis, né, nem todos... É que às vezes a gente começa a conversar em alguns termos e conceitos, né, porque nós estamos aqui num nível... de doutorado e tal, então já a gente tem por trás aqui muita coisa em comum, de leitura, né, enfim. Então eu gosto sempre de pensar, né, porque eu tenho mais a coisa pastoral mesmo, né? Embora tenha uma vida acadêmica, o meu negócio é gente. Então, para explicar, revelação geral é quando Deus se revela em tudo que ele criou. Um pôr do sol revela a Deus, um pássaro cantando revela a Deus, etc, etc, etc. Então você tem assim antropólogos, missionários e também missiólogos que apresentam isso muito bem. O Tom Richardson é um cara que mostra isso de maneira maravilhosa, né? O Fator Melquisedeque, o Totem da Paz, vários livros, né? Ele é missionário, também missiólogo, antropólogo, tratou só com missão transcultural e apresentou essa revelação geral de maneira muito, muito incrível. E eu tive o privilégio de ouvi-lo, de abraçá-lo, de conversar com ele. Ele esteve no Espírito Santo há alguns anos atrás. Então, a revelação geral é isso, sabe? Ele mesmo conta a história, né, de um jovem numa tribo, na Oceania, se eu não me engano. Ele se alimentava do rio, bebia água, pegavam os peixes ali, né, os animais que dão em volta do rio. E um dia ele se conscientizou de que ele dependia daquele rio. Então ele começou a tratar o rio como se fosse o Deus dele. E um dia ele se questionou de onde vem esse rio. E ele foi subindo, chegou na nascente do rio. Quando ele percebeu que o rio brotava da terra, ele entendeu que o rio não era... o rio era o resultado da terra. Então ele entendeu que eu não dependo dessa água, então eu dependo de quem está fazendo a água lá embaixo. Como ele não conseguiu entender, ele então entendeu que o rio não era a divindade. Ele concluiu que a divindade produzia o rio para sustentá-lo. E aí, quando ele foi visitado por um missionário, ele respondeu: quem é a sua divindade? Ele disse: é o Deus que fez o rio para eu sobreviver. Aí o Dom Richardson diz:
Então, será que esse menino não chegou à conclusão do Deus que criou o rio não é o mesmo Deus nosso? E para ilustrar, ele compara o Deus de Melquisedeque, né, que é o El Elyon, o Deus Altíssimo, e ele se encontra com Abraão, e o Deus de Abraão é o Yahvé. E aí, El Elyon e Yahvé, eu tenho dois nomes, então são dois deuses. O Abraão fala, bom, se o seu é o Altíssimo, é o mesmo do meu. Porque o meu é aquele que é o que é, mas ele também é Altíssimo. Então toma o dízimo. Ou seja, não importa como você chama Deus, não importa como você compreende Deus, se na sua cabeça existe um ser que está te sustentando através da criação, você está recebendo a revelação geral desse Deus. A revelação especial ou específica é como Deus se revela na palavra, na escritura e através da humanidade, principalmente do melhor ser humano, que é Jesus Cristo. Porque todos têm acesso à criação, mas nem todos têm acesso à Bíblia e a Jesus. A história, né? Saber de Jesus. Então, por isso que é chamado de revelação especial. E aí há um debate na soteriologia acerca da salvação dos que não têm acesso à revelação especial. Né? Tem três autores, o livro chama E Aqueles que Nunca Ouviram. É um livro de soteriologia, onde três autores, cada um defende uma linha, e né, o universalismo, restritivismo e perseverança divina. E aí um defende a linha, os outros dois rebatem. Aí o outro defende outra linha, os outros dois rebatem, o terceiro defende, os outros dois rebatem. É um diálogo muito interessante sobre esse assunto. Como fica a salvação dos não evangelizados? E aqueles que não tiveram acesso à revelação especial? Nunca leram a Bíblia e nunca ouviram de Jesus. Será que a revelação geral é suficiente para a salvação? E aí você tem três opiniões diferentes. Então, respondendo a pergunta aí, a compreensão da revelação a partir da teologia sistemática, ela ajuda muito a pregar o evangelho e alcançar. Porque você consegue conversar de coisas que são comuns a todo mundo. Se você quiser falar de... Vou pegar a eleição. Nem todo mundo quer conversar sobre eleição, mas sobre um pôr do sol, sobre a beleza de uma árvore, de uma flor. Percebe? Se você quer puxar um assunto do evangelho com quem você não conhece, o que você acha que vai abrir mais porta para esse assunto? Falar de predestinação ou falar da beleza de uma flor? Então, nesse sentido, a sistemática ajuda a gente a compreender de maneira lógica a revelação e usar essa revelação geral para introduzir o assunto do evangelho. Né? Então, eu acho que é muito importante, sim. Bom, está aqui Alonso, pastor Alonso, como a progressão da revelação de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, transforma a nossa compreensão da sua relação com a humanidade ao longo da história? Eu vou um pouco mais diferente aqui do que o Manu colocou, né? Porque a teologia bíblica, ela tem uma compreensão da seguinte forma. Eu não diria uma progressão, porque isso é um termo da teologia sistemática, mas eu diria que é uma questão pedagógica. Né? Então, Deus ele vai se mostrando e os autores bíblicos e a comunidade vai se entendendo de acordo com a sua própria maneira de entender a vida e também, pedagogicamente, ele vai compreendendo alguns temas ou algumas questões que não compreenderia se fosse para trás. Né? Então, essa é a questão da pedagogia. Então, a revelação no sentido pedagógico, ela é uma construção de unidade a partir de pontos diferentes, mas que no final aí tem um teólogo da teologia bíblica, que é o James Dunn, ele vai dizer o seguinte, que no Novo Testamento nós temos tanto no Antigo e no Novo Testamento, temos uma pluralidade que vai chegando em uma unidade ao longo do tempo, de maneira pedagógica. Então, respondendo assim bem objetiva a pergunta,
Eu não utilizaria esse termo progressismo, né, porque esse termo foi cunhado na escola de Chicago quando foi discutir a inerrância da Bíblia, e colocou que a Bíblia era uma revelação progressiva e tal. Eu diria pedagógica. A Bíblia tem uma revelação pedagógica para falar de Deus em diferentes pontos. Aí ele colocou assim que a questão da teologia sistemática, o que seria mais fácil ou não, né, e tal. Só que eu acrescentaria um outro ponto aqui, que está chegando, que está muito também em voga, que é uma questão da poesia. Ou seja, é poiesis. Então o texto bíblico também é uma narrativa poética. Não só os poéticos que nós temos lá na história de Provérbios, enfim, Salmos e Eclesiastes. Não, é também poética, no sentido de que o texto bíblico, ao longo da sua trajetória, dependendo do leitor ou dos leitores, ele também tem potencialidade para revelar e para mostrar coisas que ele não saberia se não tivesse diante dele naquele momento. Então aí tem a questão da hermenêutica, né? Que é muito, hoje, isso é um fato que precisa ser muito valorizado, porque nós temos pessoas que não têm o conhecimento da filosofia, não têm o conhecimento da teologia sistemática, mas, como ele colocou, tem perguntas da existência da vida. E aí, a existência da vida suscita algumas respostas que uma teologia mais bíblica, uma teologia mais poética, uma teologia narrativa pode dar essas respostas. A gente tem algum tempo, o tempo está rendendo, muito bom. Manu, tá aqui para você. Vocês vão colocando, o pessoal vai reagindo às falas de vocês. Pastor Manu, você disse que a Bíblia deve ser considerada de acordo com o momento. Como que quem escreveu Gênesis pode ter errado na definição do humano? Pode-se dizer que tem afirmações erradas na Bíblia? Bom, tá vendo? Como eu disse, naquele tempo, era assim que eles entendiam. Então, naquele tempo, não está errado. O ser humano é uma alma vivente. Nefesh Hayah. Ok? Já no tempo de Salomão, eles perceberam. Espera aí, tem uma parte material, que dá para ver, mas tem uma parte imaterial que não dá para ver. Porque às vezes eu digo, tudo bem, e não está nada bem. Como Salomão era um poeta e um filósofo, a filosofia oriental entrou na vida do Salomão, então ele é poeta e filósofo ao mesmo tempo. Ele não é como o pai dele, que era poeta e dramático. Sabe? O Davi era muito emocional. O Salomão era muito racional. Você lê Eclesiastes, né? Há quem diga que a maioria dos provérbios não são do Salomão, são compilações do Salomão. Aquilo já existia, fazia parte da sabedoria popular. Ele compilou. Então, como Salomão é muito mais racional, ainda que seja um excelente poeta, ele percebe que, peraí, tem uma parte de mim que ninguém consegue ver. Eu digo, está tudo bem. Mas lá dentro eu sei, não está nada bem. Ou seja, o ser humano só pode ser duas coisas. Uma coisa que dá para ver, a outra coisa que não dá para ver. O que é que ele conclui lendo Gênesis? Pegou do pó da terra e soprou o espírito. Opa, então são essas duas coisas. A parte que veio da terra é a parte material que dá para ver. A parte que Deus soprou é a imaterial que ninguém vê, que ele chamou de espírito. Ruar. Que é a mesma palavra usada lá em Gênesis. Então ele diz, quando morre, separa essas duas coisas. O que é matéria volta para a matéria, o que não é matéria volta para aquele que não é matéria. Só que aí o Paulo já está depois dos persas, estudou em Alexandria, conhece bem como os gregos reformataram a filosofia persa, aí ele já apresenta o ser humano. Porque, peraí, tem uma parte que dá para ver e tem uma parte que não dá para ver. Mas da parte que não dá para ver, imaterial, tem uma parte que é minha, da minha personalidade, meu temperamento, meu jeito de me relacionar com o mundo e com as pessoas, e tem uma parte que é a que Deus me deu,
que é onde eu me comunico com ele, converso com ele, recebo as revelações dele. Então, eles pegam e dividem a parte imaterial em duas. A uma eles chamam de alma, psique, a outra eles chamam de pneuma. E aí, traduzido, ficou espírito e alma. Mas, por exemplo, o psicólogo, a gente não fala que ele trata a alma. O psiquiatra, a gente não fala que ele é um médico de alma. Mas a palavra alma em grego é psique. Então, ao invés de alma, talvez poderia caber aqui também. E aí eu fico ajudando demais o Alonso. Porque apesar de ser professor de sistemática, eu sou muito bíblico, meu filho. E aí complica. Então, e eu dei aula também de teologia do Antigo, do Novo, e né, essa coisa que ele falou aí, do menino que não sabe a diferença de Lucas e tal. Se lê um Robert Gundry, que é básico, já explica, né? Teologia do Antigo Testamento, Walter Kaiser, Ralph Smith, Walter Brueggemann, textos simples, qualquer aluno de EBD consegue ler e entender perfeitamente. Então, quando os gregos separam a parte imaterial em duas, uma parte que é da pessoa, eles chamam de psique. Aquilo que Deus concedeu na criação, eles chamam de pneuma, que é a palavra grega para ruar, do hebraico. O ar em movimento, é isso que significa. Tanto ruar quanto pneuma. Por isso que a gente chama de pneu, aquele negócio do carro. Na verdade, aquilo ali é um objeto de pneumático de borracha. Ou seja, ele só funciona se tiver vento dentro dele. Pneu, a ferramenta que funciona na pressão do ar é uma ferramenta pneumática. Oi? Para quem está em casa, o Alonso falou que ele trabalha na Pirelli. Tá vendo como dá para puxar assunto com borracheiro usando teologia? Boa. Você está trocando o pneu do carro e já... Sabe por que isso chama pneu? Por causa de pneuma, é uma palavra grega para espírito. E aí, já vai na cabeça dele. Então, gente, não existe essa coisa de quem está certo e quem está errado. Esse é o nosso problema. A gente, primeiro, por causa de nossa natureza pecaminosa, a gente gosta de uma briga. E segundo, a gente é tapado e acha que a igreja surgiu quando a gente nasceu. Que a Bíblia surgiu quando a gente nasceu. Que só existe nós como povo de Deus. Então é preciso, primeiro, mortificar um pouco a carne e parar de brigar um pouco. E se lembrar que esse negócio tem 5.000 anos. É muita presunção nossa. Achar que nós somos a geração que entendeu tudo. Essa quantidade de gente que veio antes de nós. Então, não tem, gente. Teologia não é matemática. Teologia não é uma ciência exata de quem está certo e quem está errado. Não. Dependendo do assunto, tem 15 possibilidades. E nenhuma das 15 é considerada heresia. Nem pelos mais ortodoxos fundamentalistas. O pré-milenismo, por exemplo. Existem 9 tipos de pré-milenismo. E todos são possibilidades. Pré-milenismo clássico, pré-milenismo histórico, pré-milenismo literal. Aí no pré-milenismo você tem Jesus volta antes do milênio, ok? Isso que é o pré-milenismo. Mas aí você tem o pré-milenismo pré-tribulacionista. Jesus volta antes do milênio e a igreja é arrebatada antes da tribulação. Mas você tem o pré-milenismo mesotribulacionista. Jesus volta antes do milênio e a igreja sai no meio da tribulação. E você tem o pré-milenismo pós-tribulacionista, onde Jesus volta antes do milênio, mas a igreja é arrebatada depois da tribulação. Aí você... Entendeu? Então, todas são possibilidades. Se um pregador estiver pregando, se ele tiver qualquer linha dessa, ele estiver pregando qualquer texto que esbarra na escatologia, você vai dar glória a Deus e aleluia. E é isso mesmo, fazer o quê? Não é heresia. Aí é que eu estou deixando a bola quicando para o meu amigo. Então, respondendo, não tem, gente, tira, para fazer boa teologia, a gente tem que se despir dessas duas coisas. Primeiro, não tem quem está certo. É um diálogo. Todo mundo fala, todo mundo contribui. Olha que interessante esse ponto de vista. Olha, Então,
esquecer um pouco essa nossa coisa de torcida, sabe? A gente torce demais. Ei, Wayne Grude, né? Nós não somos torcedor de ninguém, gente. Nós somos discípulos de Cristo. E todo mundo que escreveu sobre Bíblia, sobre Deus e sobre Jesus, nos interessa ler e entender. Convicção é o que eu tenho que ter para dormir bem. Para fazer teologia, eu não preciso de convicção, não. Eu boto os autores para dialogar. Ô fulano, esse aqui disse isso. Ah, e o que você responde? Ah, aquele outro lá disse aquilo. Eu boto eles para dialogar. Eu vou entrar no diálogo porque eu não sou, quem sou eu na fila do pão de 3.500 anos de teologia? Não, agora é o Manu Metzababa que vai resolver tudo. Vai que você é soberbo, velho. Entendeu? Leu meia dúzia de frases, decorou meia dúzia de conceitos e vai para a internet querer discutir teologia. Não tem condição. Isso quando leu, né? Quando leu. Então, não tem essa coisa de certo e errado. O que eu disse é, no contexto de Gênesis, o monismo fazia sentido para aquele povo, que estava no deserto. Um povo com a cosmovisão egípcia, gente. No contexto de Salomão, faz sentido o ser humano ser duas coisas. Porque, opa, tem um negócio em mim que não dá para ver. No contexto pós-persa, já grego, fazia sentido que aquilo que não dá para ver fosse duas coisas. Tem uma coisa que veio de Deus, que é o que me mantém vivo, e tem uma coisa que é minha, propriamente minha. Meu temperamento, minha personalidade, meus gostos, minhas manias, meus costumes, o jeito que meu cérebro funciona. Porque psique é traduzido por alma, mas o psiquiatra, a gente não diz que ele é médico da alma, ele é médico da mente. E aí a mente da gente vai funcionar de acordo com a alimentação que a gente recebeu, com os estímulos que a gente recebeu e com o conhecimento que a gente teve acesso. Então, uma coisa, outra coisa, ok? Tem o monismo. Na perspectiva da revelação progressiva, faz sentido. Na sistemática, faz todo sentido. O homem é uma coisa só, o homem é duas coisas, o homem é três coisas. Progrediu, de um foi para três. Na teologia bíblica, aí já tem uma outra ótica. Bom, nós estamos caminhando para o final, nós temos 20 minutos ainda, menos de 20. Alonso, qual a diferença? Vocês têm. Bom, vamos lá. Algumas perguntas já foram respondidas aqui no Bojo, então quem está em casa, vocês estão colocando, algumas perguntas já foram respondidas na fala de vocês. Qual a diferença das teologias contextuais latino-americana, por exemplo, teologias contextualizadas, para as teologias sistemáticas convencionais? Boa pergunta. Só colocando o que eu. Na pergunta anterior dele, que me causou uma curiosidade também, quando alguém faz essa pergunta, mas o texto bíblico está errado, não sei o quê. Primeiro que é de uma presunção, né, daquelas, como ele colocou. Segundo, porque ele está com a teologia sistemática tão tringada, tão arraigada, que ele não consegue entender outra coisa. Né? Não consegue ler um texto, já coloca o óculosinho da teologia sistemática para ler um texto de Gênesis, por exemplo. Né? Não consegue ver outra coisa. Não consegue lidar com as minúcias das coisas. Por quê? Porque já está com o óculosinho da sistemática para leitura. E aí, se ele vai para uma teologia bíblica, ele sabe que tem uma discussão interessante, que tem algumas fontes que ajudaram a construir o Pentateuco, Javista, Eloísta, Deuteronômio sacerdotal, e que se você ler devagarinho, você consegue pegar umas coisas que vão antecipando. Por exemplo, olha só, uma coisa assim bem interessante quanto ele falava, né? De Gênesis 16, versículo 6, por exemplo. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Está em Gênesis ainda, já está falando de reis. Por quê? Porque o autor está na corte, ele está sabendo das coisas, ele juntou fontes, ele preparou um texto e ele está respondendo algumas perguntas. Aí a teologia bíblica ajuda. Por isso que eu gosto mais do termo pedagogia da revelação e não progressividade. Porque a pedagogia é, você agora é menino, assim como Paulo fala, algumas coisas então eu faço como menino. Como eu vou se tornando grande, eu vou entendendo outras coisas, né, quando eu vou sendo adulto. Bom, dentro dessa pergunta que ele fez aí das teologias contextuais latino-americana e sistemática, eu penso assim, que a teologia latino-americana, e aí você tem algumas versões, e aí tem outras conjugações que podem ser aproveitadas e outras não, mas de um modo geral, ela é uma reação
a essa maneira estadunidense de fazer teologia. Por quê? Porque a maioria dos nossos textos, eles são traduções. A maioria. Então você pega qualquer pastor, ele vai ter muito texto dele traduzido, né? Do inglês, né? Do alemão às vezes, enfim, mas vai ser tradução. E as teologias contextuais latino-americanas, elas procuram dar respostas aos anseios do povo latino-americano. Você pode discutir se a resposta foi boa ou não, se foi interessante ou não, se é ruim ou não, aí é outra coisa. Mas essa foi a tentativa. E, mais ainda, eu não diria nem prontamente pensar no primeiro momento da teologia. Pensou-se em eclesiologia primeiro, para depois pensar em como fazer teologia para responder essa eclesiologia que estava surgindo. Aí, nesse sentido, a teologia sistemática ela perdeu um pouco de força, ela perdeu um pouco de espaço, porque as teologias contextuais elas conseguiram focar em alguns temas, em alguns grupos específicos e tentar dar resposta para aquilo ali. Não está errado, até porque não se faz teologia sem outras fontes, né? Assim como a sistemática usou e abusou da linguagem grega para isso, e outras também, assim como a teologia bíblica usa outros recursos, como a arqueologia, como os textos antigos, não há problema nenhum em relação a isso. O problema, é aquilo que o Manu colocou, é a demonização. Isso aqui, não, camarada. Então tem gente que chega pra gente e fala assim, mas isso aqui não está errado? Eu falo assim, tá, mas o que você leu disso aí? Eu ouvi no YouTube. Eu falei, então tá bom, meu amigo. Então, vai dormir. Se viu no YouTube, não tem como. Igual um camarada veio e falou assim, cara, eu tenho uma teologia sistemática do Tillich. Não gosto do Tillich, mas não gosto do Tillich por quê? O que você leu dele? O meu pastor falou do púlpito. O que seu pastor falou do púlpito? Se ele conseguir ler metade da sistemática do Tillich, eu dou um prêmio para ele, porque metade da sistemática já é um problema sério. Aí o cara me fala assim, que não fala do Tillich. Cara, você pode discordar dele. Eu tive um professor no doutorado que passou 30 anos estudando Tillich. Aí, quando chegava numa resposta lá na sala de aula, ele falou assim, isso aí eu não sei se ele pensaria assim ainda não. Caramba, 30 anos. Aí vem um camarada que viu no YouTube, Magno, o Tillich é 30 minutos, o cara... Entendeu? Uma vez eu indiquei para um rapaz, para um seminarista, a teologia do Bultmann. Não gosto do Bultmann. Não gosto por quê? Porque o Bultmann é liberal. O que é liberalismo? Meu pastor falou que é liberal isso e isso aqui. Você não sabe de nada o que é liberalismo. Muda de pastor. O Bultmann, você pode discordar, mas só pode discordar depois que lê a teologia do Novo Testamento dele. Aí você pode discordar. E você pode discordar com quem? O James Dunn discordou do Bultmann. Isso. James Dunn é bom para discordar do Bultmann, viu? Aí você só pode fazer isso. Agora o camarada chega, viu no YouTube, fulano é liberal, o Bultmann é liberal, não sei quem é liberal, o pastor Alonso é liberal, não sei quem é liberal. Mas isso é mesmo. Não. Entendeu? O liberal não sabe de nada do que é liberalismo, cara. Essa é a minha bronca. São os teólogos de modinha, né? Hoje, na época de internet, cara. YouTube, quer discutir. A ideia desse debate é exatamente isso, né? O pessoal, você vê o silêncio, o pessoal está colocando aqui, porque se fala muito de teologia hoje, né? Eu tenho uma bronca, a iniciativa desse debate é muito minha, da famosa teologia de internet, né? A gente fala muito, eu mostro muito com o Manu, a gente ri nos bastidores, coisas que não dá para falar em público, mas uma imbecilidade tão grande, gente falando de A, de B, de C, que fulano é isso, Beltrano é aquilo, e você vai perguntar, as pessoas não leram nada. Não leram nada sobre isso. Então a nossa ideia é tentar trazer um pouco mais de luz, dizer assim, a gente tem muito mais coisa e aqui a nossa pretensão, como o Manu falou, não é quem está certo e quem está errado, mas é dizer, gente, é muito mais profundo, a gente precisa estudar, precisa conhecer. Agora não dá para que o pastor falou, porque Beltrano falou, porque o teólogo do carpete que fica no ar-condicionado, que é modinho, que tem não sei quantos mil seguidores, enfim. Só para completar, eu quase não faço isso nunca, mas o autor chegou para mim, mano, falou assim, Alonso, eu quero que você leia esse livro, o autor. É famosinho e tal, leia esse livro e depois você me dá um feedback. Falei, tá bom, li o livro. O livro é ruim, mas li o livro. Li e deu feedback. Aí um cara famosinho do YouTube gravou sobre o livro dele. Gravou, falei, aí fiquei interessado. Primeira vez que eu interagi com esses YouTubers da vida. Perguntei, ô fulano, você leu o livro inteiro? Meu amigo, se a gente for ler o livro inteiro, não dá para fazer conteúdo. Tá. Então você só fez o vídeo nas primeiras 3 páginas do livro. Você não leu o livro inteiro. Entendeu? O cara confessou para mim que ele não leu o livro inteiro, mas para ele gerar conteúdo e gerar likes e gerar engajamento, para usar o cara que era famosinho, leu 3 páginas para fazer um vídeo de 30 minutos, cara. Eu falei assim, mano, você é um sem vergonha, cara. Você é um sem vergonha. Porque a gente tá aqui lendo, o cara me passou na boa fé para me dar um feedback para ele. Você leu 3 páginas e vai falar dele, você nem sabe. O livro é ruim, eu poderia até te dar um spoiler legal. Mas como você é ruim, é mau caráter, não dá. Entendeu?
O dele achou que era bom, o conteúdo dele é... Bom, vamos lá. 2 finais e depois para a gente fechar são... Vamos lá. Mas é o tremor do Senhor sobe mesmo. Assim, eu sinto com você, o Manu também. Né, Manu? Mas enfim. Manu, vamos lá. Uma última para o Manu, depois uma última para o Alonso. Cara, vamos lá. Teologia apofática. Bate de frente com a teologia sistemática ou elas se complementam? Vou deixar para o Alonso. Tem mais uma aí? Tem. Eu jogo para o Manu outra, pode ser. Perfeito, porque assim, gente, agora, recente, foi feita uma série de traduções sobre os pais do deserto, sobre a mística medieval, e como que esses camaradas fizeram uma experiência de Deus muito significativa, muito próxima. E aí eles desenvolveram uma teologia que não é do conceito, não é da prerrogativa, não é da preposição, não é da racionalidade, é da experiência. E aí, para falar de Deus, é mais o silêncio do que necessariamente dizer quem ele é. Daí vem o apofático. O apofático é aquele que silencia diante da revelação. Ele apenas experimenta o que ele está tocando, o vento, o sol, ou seja, ele faz a experiência apofática de Deus e não quer dar resposta sobre Deus. Por isso que a teologia sistemática, às vezes, ela cometeu um equívoco de tentar responder quem é Deus. Então, quando eu vejo uma definição de teologia sistemática sobre Deus, já dá aquela agonia, porque o apofático ele olha para isso, ele olha para o texto bíblico, para a experiência do texto bíblico e fala assim, olha, aqui é apenas um ponto para a gente experimentar essa potência que o texto está dando para mim. Não necessariamente para me responder com a minha racionalidade, chegar, não, é isso aqui, pronto, acabou, tal. A Bíblia está errada, está certa, como é que foi que você errou? Nada disso. Então, o apofático vem disso. Por isso que eu acho interessante quem está estudando teologia, também estudar os pais do deserto, também estudar a mística. A mística é muito importante para isso. A mística também descolou dessa questão metafísica, sabe? De tentar responder tudo a partir da questão metafísica. Então, tem sido muito importante e tem tido muita tradução. Agora mesmo, a Vozes publicou praticamente tudo sobre Mestre Eckhart, Claraval, enfim, Simone Weil, todos eles que vão fazer uma mística muito interessante, inclusive sobre igreja, viu? Aliás, um texto dela que eu li sobre igreja, sobre mística de igreja, que muitos pastores deveriam ler, viu? Porque é muito legal mesmo, sobre a questão da comunidade de fé. Legal. Da Simone. Fica a dica aí, teologia apofática. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. O que acontece? Muita gente quer fazer teologia a partir da sua experiência pessoal. E isso é muito perigoso. O que o Alonso falou, e eu quero crer que é o que motivou essa pessoa a fazer a pergunta, é que uma coisa é você fazer teologia a partir de uma experiência pessoal. Outra coisa é você fazer teologia a partir de uma experiência coletiva e duradoura. Então, não vamos confundir, tá bom? Quando falar, a teologia apofática é o povo que fez teologia a partir da experiência. Então não presta porque não tem Bíblia. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Só para definir e situar também. Porque a gente é bom de botar esses rótulos, né? Tá certo, tá errado, é bom, não é bom, blá, 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 blá. E eu estava uma vez num congresso, completando o pensamento anterior. Congresso, e eu estava no doutorado, e era um congresso, e só tinha doutorandos ou doutores e pós-doutores, uma turma pesada. O melhor professor que eu tinha estava do meu lado, na primeira fileira. E aí, ele foi preletor num momento da manhã. E ele falou, ele era o melhor professor que eu tinha, eu respeitava ele demais. E aí, no último momento da tarde, chegou o Dr. Russell Shedd. E o Shedd falou um negócio e discordou dele sem querer e sem saber. O Shedd não ouviu o que ele falou de manhã. O Shedd chegou, na perspectiva da teologia bíblica, e disse, o texto está dizendo isso. Aí eu cutuquei ele e falei, e aí, professor? Eu esperei, eu confesso que ele me quebrou. Naquele dia eu falei, esse cara é crente. Não, esse cara é... Eu confesso
Talvez fosse o que eu faria, né? A gente projeta muito da gente nos outros. O bom julgador por si julga, né? Então, eu esperei dele uma defesa. Não, mas espera aí, mano, depois eu te explico. É porque o Shed, mas eu, e não ia dar o braço a torcer, pois ele olhou para mim e disse assim, Manuzão, nas águas que o Shed nada, eu não vou nem de jet ski. E acabou o assunto. Aí você pega um cara que é pós-doutor, que tem 6 teses de doutorado. E tem 6 teses. No popular seria 6 doutorados, né? Professor de doutorado há não sei quantos anos. O melhor professor que eu já tive na minha vida. O cara virar, nas águas que o Shed nada, eu não vou nem de jet ski. Aí você pega... Eu não quero ofender ninguém. Mas... gente que estudou num fundo de quintal, leu meia dúzia de livros. Formado no ChatGPT. Sabe? Que é raso, superficial, conversa fiada o tempo inteiro. Vem querer dizer o que está certo, o que está errado. Então, assim, tem hora que dá muita raiva e tem hora que dá muita preguiça. Porque você vê algumas afirmações e fala assim, cara, mas não estudou nada. Mas você percebe, pelo jeito que fala, que não estudou nada. Não sabe nem conceituar a coisa. Então, o liberalismo, por exemplo, não é um liberalismo sociológico, é um liberalismo teológico. Então, um dia eu cheguei numa igreja para um congresso e o pastor me levou para lá e falou, Manu, eu não sei o que você preparou, mas o problema aqui é o seguinte, eu quero que você bate pesado mesmo, porque o liberalismo está tomando conta de tudo aqui. Aí eu, pastorzão, mas liberalismo, em que sentido? Ele falou, não, o povo está indo para as boates bebendo todas. Percebe? Liberalismo teológico é um jeito de ler o texto, é uma linha acadêmica de fazer teologia, baseado numa escola de não sei quantos mil anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, vamos passar menos vergonha. Sabe? De coração mesmo. Passar um pouco menos de vergonha. Esse dia eu estava falando para pastores e apresentando a proposta de que temos que inovar no ministério pastoral, que as inovações vão produzir mais resultado, porque a gente fazer igreja para esse tempo é muito mais relevante do que ficar fazendo igreja para o século passado. E ferramentas e metodologias não são santas. Deus unge homens, não unge métodos. O que não pode mudar é o conteúdo, mas a embalagem, Nescau é Nescau, na lata de alumínio, num saco de plástico, numa gaveta de madeira, Nescau é Nescau, não importa a embalagem que ele vem. Então, aí um dos pastores, na hora que abriu para perguntas, ele falou, eu tenho muita dificuldade de entender que essas inovações vão ajudar em alguma coisa e tal, e tal, e tal. Isso aí só faz a igreja inchar. O que faz a igreja crescer é Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Eu dou Bíblia para o povo. É por isso que minha igreja não cresce, porque lá é Bíblia mesmo. Aí, percebe como ele está se defendendo e ao mesmo tempo ele está se acusando? Aí eu falei, tudo bem, mas eu vou... mas eu vou descer lá no nível que ele está. Eu vou fazer de conta que ele está certo. Para pegar ele no erro dele mesmo. Aí eu falei, é mesmo, pastorzão? Então o senhor gosta de Bíblia? Bíblia. Então o senhor sabe mesmo é Bíblia, né? Bíblia. Fala para mim os 19 reis de Israel. O primeiro é Jeroboão. Qual foi o segundo? Israel é mais difícil, né, pastor? Porque nenhum deles foi crente. Vamos nos de Judá, então. Roboão é o primeiro. Qual é o segundo? Reis é difícil, pastor, porque é Antigo Testamento, nós é a igreja, né? Os 12 apóstolos, então. Só os 12, vamos. Então quer dizer que para saber Bíblia eu tenho que decorar a Bíblia toda? Eu falei, pastor, isso é o básico.
O senhor sabe a escalação do seu time. O senhor sabe o nome dos últimos 10 presidentes do Brasil. O senhor sabe o nome de todos os ministros que o senhor critica todo dia no grupo de WhatsApp. O senhor sabe o nome de um monte de coisa. Como é que você não sabe o nome dos 12 apóstolos, pastor? E vem me dizer que o senhor é bíblico? Então a gente precisa, em nome de Jesus, passar menos vergonha, ouvir mais, estudar mais, ler mais, abrir mais a mente, parar de brigar por causa de bobeira. Parar de brigar. Você percebe aqui que nós estamos dialogando, não tem debate, não tem briga, não tem nada aqui? É assim que você vê quem realmente tem algo para falar. Quem está brigando é porque não tem para falar, porque se tivesse, falava. Como não tem, briga. Então a gente precisa, como igreja, para ser mais relevante nesse tempo, dialogar mais e debater menos. A igreja é boa de monólogo. A gente não faz diálogo, a gente faz monólogo. A pessoa está falando e a gente não está ouvindo o que ela está falando. A gente já está pensando na próxima coisa que a gente vai falar. Isso não é diálogo. Diálogo, 2 palavras. Monólogo, 1 palavra só. Então a teologia, seja bíblica ou sistemática, ela só vai ser relevante quando ela é apresentada num diálogo. Esses dias eu fui visitar um amigo meu da época de adolescência, e, para quem não sabe, meu apelido de infância e adolescência é Diabo Louro. E esse meu amigo desse tempo, que a gente era amigo de fazer muita coisa errada, e ele teve um filho e eu fui visitar. E aí cheguei lá e descobri no diálogo que ele estava frequentando uma determinada religião e Papai, chegou um momento, vamos tomar um café, vamos ali na padaria comprar um negócio. Eu fui andando com ele está morando lá no Butantã. No caminho para a padaria para comprar um negócio, falei, mas me explica como é que é esse negócio lá. Ele, não, é por causa disso, por causa daquilo, e eu, mas essa coisa que chama isso é o que lá? Qual o grau de importância? E baseado em... Vocês têm livros que vocês leem, tem gente que dá aula, que é considerado o mestre, qual é a fonte dessas informações? Eu fui ficando tão interessado no negócio que ele falou, mano, você é pastor ainda? Eu falei, sou vice-presidente dos pastores batistas do Brasil. Aí ele, nunca vi um crente tão interessado na minha fé. Eu falei, mas eu quero entender, ué. Eu sei de Bíblia, eu sei de igreja batista, então sei demais. Mas desse negócio eu não sei nada, eu quero aprender, me fala. Estou interessado. Na verdade, o que eu estava interessado? Buscando um ponto de contato. Alguma informação que ele me desse para eu puxar para o evangelho. Só que eu estava ouvindo, demonstrando interesse. Mas a gente já mete um selo, endemoniado, eu vou embora, porque eu não entro nessa casa de... Que você é besta, irmão. Não precisa disso não, pelo amor de Deus. Paulo chegou em Atenas, ele andou, viu tudo. Aí quando ele viu lá o Deus desconhecido, ele falou, é aqui que eu vou pegar eles, ó. E aí ele foi, pegou um elemento da cultura do povo para apresentar o evangelho. Sabe esse que para vocês é desconhecido? Então, eu vim falar para vocês conhecer ele. Ele é o criador de tudo. Nele vivemos, movemos e existimos. Teologia bíblica. Como é que Paulo acessou o diálogo? Pegando um elemento da cultura do povo que ele queria falar. Só que a gente não conhece a cultura, não conhece a outra fé, não conhece a outra doutrina, a outra religião, sabe nada das pessoas e quer estabelecer diálogo. Não é diálogo, é monólogo. Sinto muito, irmãos, te dar essa notícia. O mundo não quer ouvir nosso monólogo. Eles querem ter um diálogo. A gente precisa repensar algumas coisas. O Rafael está até dizendo aqui, né? Caixa vazia faz mais barulho. Então, quem não tem conteúdo geralmente faz mais barulho. Bom, para a gente fechar, que o nosso horário até estourou, tem várias outras perguntas aqui, depois vocês podem... Queria pedir as considerações finais de vocês. Se quiser deixar a rede social, o pessoal que está aqui, está no YouTube, acompanhar mais. Começar por você, Alonso. O que você quiser, suas considerações finais aí, quiser deixar seus contatos, redes sociais, vir para a turma seguir, livros, enfim, cara, esse material. Não sou instagramiano, não. Instagramiano. Não.
Eu quero agradecer por esse papo, por essa conversa. É muito bom. Eu sempre que tive a oportunidade aqui com a turma do IBG, do curso, né, livre de Básico de Teologia, de elogiar a iniciativa. Eu acho que isso é muito importante. Acho que muitas igrejas deveriam ter isso, porque é uma oportunidade das pessoas ter contato com isso, né, e formatar as suas questões e a sua formação e elaborar os seus argumentos com a base um pouco melhor, sabe? Para, como dizer ele, para não passar tanta vergonha também. Então, isso é muito legal mesmo. E, assim, é uma turma muito interessada, muito atenta. Foi um tempo muito gostoso. Eu acho que a nossa função de pastores também é fazer, porque pastor também tem que ser teólogo e teólogo tem que ser pastor. Tem que pisar o chão de fábrica, mas tem que saber do que aquela fábrica é feita. Então, tem que juntar as duas coisas. Então, aqui é muito legal e você juntou um time muito bacana mesmo para fazer isso. E essa noite aí, fechando com esse tema que foi um diálogo, não um monólogo. Boa, boa. Obrigado. Teologia Pé no Chão é do Clodovis, né? Isso. Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff, que ele fala sobre isso, né? Teologia Pé no Chão. Ficar na academia é muito legal, mas se não fizer sentido para o povo... Não... eu queria encerrar, na perspectiva da teologia sistemática, mostrar que, embora ela seja rígida, sistemática, moderna, né, e não tão relevante mais e cada vez menos, ela sempre terá relevância, importância, e a gente pode usar a teologia sistemática em prol da nossa fé e da saúde da igreja. Vou dar um exemplo. Uma vez um jovem chegou para mim, eu era só líder de jovem, não era nem seminarista ainda, e ele disse: Manu, estou passando uma dificuldade lá na universidade. Eu era de uma igreja em Guarapari, e ele passou na UFES, Federal do Espírito Santo, e foi estudar em Vitória. Primeiro semestre, aquela coisa, Universidade Federal, né, filosofia, aquelas introduções, e eu estou falando mais ou menos de 2005, 2006, por aí. E aí ele trouxe essa demanda. Eu era líder dele, professor de EBD dele, e a demanda dele foi, nas primeiras conversas ali na sala, o professor foi perguntando para cada aluno o que eles faziam da vida, o que eles estavam fazendo ali, de onde vieram, tal. E aí o professor descobriu que ele era crente. E aí falou: você é evangélico? Sou de qual igreja? Igreja Batista. Não, Igreja Batista é uma igreja boa, tal, etc. Aí, beleza, marcou que ele era o crente. Passado algumas semanas, aquele mesmo professor disse: você que é o crente, né? Sou eu. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga carregar? Não é infantil, mas enfim, um menino de 17, 18 anos na faculdade, cresceu na igreja a vida toda, né? E embora no ministério infantil tenha muita história bíblica, tem pouca teologia bíblica. Porque o menino sabe que matou Golias, que subiu, né, às vezes ainda sabe até errado, né? Matou Golias na pedrada. Aí meu filho, tia, está errado. Aí por que está errado? Porque meu pai leu comigo e matou quando cortou a cabeça na espada. Aí a tia já arrepiou. Daqui a pouco Elias subiu para o céu na carruagem. Aí o manuzinho, tia, está errado. Que eu li com meu pai que foi no redemoinho. Aí daqui a pouco o pastor me chama e queria me disciplinar, porque eu estava humilhando a professora. Eu falei: então quer dizer que o errado sou eu? Manu, pelo amor de Deus, a gente não pode perder. Muito difícil achar alguém para ficar com as crianças. Difícil, pastor, porque a gente só está ficando com as crianças para não atrapalhar o culto. Ministério infantil não é para não atrapalhar o culto, é para ensinar a Bíblia para os meninos. Então o errado sou eu? E aí, os meninos chegam na faculdade sabendo historinhas bíblicas. Eles não têm teologia bíblica, e muito menos sistemática. Aí o cara faz uma pergunta básica dessa, e os nossos meninos ficam encurralados. E aí eles são humilhados, que aí o professor começa a zoar, aí a turma começa a zoar, a maioria não é crente, está ali pela bagunça, e aí pronto, olha que meleca. Então, o que é que eu fiz com esse menino?
comecei a ensinar teologia para ele. Não, meu filho, mas como é que você não respondeu? Eu não sabia, Manu. Aí eu fui, então beleza, aí fomos do básico. Então, o que é que geralmente os professores perguntam, né? Ah, Deus, você é crente? Seu Deus é onipotente? Isso é teologia sistemática, teontologia, os atributos de Deus, atributos incomunicáveis. Então, seu Deus pode tudo? Pode. Então ele pode morrer? Então ele pode roubar? Então ele pode fazer maldade? Não pode tudo? Aí os nossos meninos ficam acuados. Né? Seu Deus é onipresente? Está em todos os lugares? Está. Então ele está dentro do microfone aqui? Aí o menino buga. Por quê? Porque não aprendeu. Nem bíblica, nem sistemática. Seu Deus sabe tudo? Sabe. Onisciente, né? Sabe antes? Sabe, presciente. Então por que ele não impediu o barraco da Dona Maria de desabar lá? Dona Maria é crente, líder da oração da sua igreja. Como é que o seu Deus, que sabia antes, não protegeu Dona Maria e o barraco dela desabou na chuva e ela morreu? Aí os meninos ficam acuados, não sabem responder. Então, para dar um exemplo prático, como a teologia sistemática pode contribuir com a igreja e com o avanço do evangelho? A gente ensinar os meninos a conceituar as coisas direito, como eu disse atrás, para a nossa teologia não ficar como esse queijo suíço cheio de buraco que os caras entram e faz a festa. Como é que eu respondo, mano? É simples, meu filho. Simples. Onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer tudo, vírgula. Desde que não fira o seu caráter. Então, por isso que ele não pode morrer, não pode ser ruim, não pode... Por quê? Porque o caráter dele diz que ele é eterno, que ele é bom, que ele é justo. Ah, tá. Como é que eu respondo, mano? O cara perguntou se Deus estava dentro do microfone. Eu falei, é simples, meu filho. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, vírgula. Desde que haja necessidade ou propósito. Qual o propósito de Deus estar dentro do seu microfone, professor? Propósito nenhum. Então dá sua aula, que o seu negócio é filosofia. Deixa a Bíblia para nós. Manu, como é que eu respondo? É simples, meu filho. Onisciência. Deus sabe tudo. Sabe antes. Mas não interfere na liberdade de suas criaturas. É um atributo que ele comunicou, liberdade. Como ele é livre, ele nos fez livres. De forma que o culpado pela morte da Dona Maria não é Deus, sou eu, professor. A igreja recebeu uma ordem. Se tiver 2 casas, dá uma para Dona Maria. Mas como nós somos egoístas, nós ficamos com 2, deixamos a Dona Maria sem, ela teve que morar no barranco, por isso que ela morreu. Culpa nossa, não é de Deus, não. Então, a teologia sistemática ela pode nos ajudar a definir melhor as coisas para poder mostrar. Eu estava fazendo uma das minhas pós-graduações e eu tenho formações que são seculares, não é só teologia, né? Então, numa dessas pós-graduações, numa faculdade secular, o professor mais temido chegou e estudou na Alemanha, não sei com quem, e eu doido para aprender com o homem, e o cara começou, daí ele veio dar aula sobre educação, alguma coisa de educação, não lembro. E ele, e aí ele entrou dizendo que EAD é o futuro da educação, educação à distância. Porque isso lá em 2009, 10, por aí. Futuro da educação, educação à distância e tal, a humanidade vai viver um momento. Né? Ele estava até sendo um pouco profeta ali. E aí eu levantei a mão e perguntei, professor, o que o senhor está dizendo é que EAD no formato online, né? Usar a internet para EAD será o futuro da educação. Porque EAD é uma coisa muito antiga, né? Aí ele falou, claro que não. Como EAD é antigo? Isso aqui é novo, está começando agora, mas a tendência é crescer. Eu falei, mas é porque eu tive um parente que fez um curso por correspondência, isso também não seria EAD? Aí ele... mas aí nós já estamos falando de pouco tempo atrás. Eu falei, mas tem quase 2000 anos que já tem EAD.
Que é isso, rapaz? Você é maluco? Aonde que tem EAD 2000 anos atrás? Eu falei, o Paulo preso em Roma educou uma igreja à distância. O João preso em Patmos educou 7 igrejas à distância, escrevendo carta. Você é padre? Eu falei, não. Você é pastor? Sim, senhor. De qual igreja? Aí já vem a arrogância, né? Que pastor é tudo burro, né? Para eles. De qual igreja? Aí eu enchi o peito. Batista. Aí ele falou, a igreja batista é muito boa. A igreja batista. Eu mesmo estudei no Colégio Batista, quando morei com a minha avó em Belo Horizonte. A igreja batista é uma ação social maravilhosa, que eu já ouvi falar. A igreja batista é uma igreja séria. A igreja... Aí eu, beleza. Aí terminou de dar aula. Intervalo ele veio, hein? Vamos ali comigo na sala dos professores, tomar um cafezinho? Tá, um biscoitinho, vamos. E aí começou, ele falou, rapaz, primeira vez que eu vejo um pastor que pensa. Não, você me desculpa, mas é a primeira vez que eu vejo um pastor inteligente. Para com isso. Então, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Numa situação foi teologia sistemática, noutra situação foi teologia bíblica. Qual das duas é a mais importante? E a minha resposta, mesmo que não tenha sido feita, é essa. As duas são importantes, desde que comunicadas com inteligência, com respeito, com diálogo, sem se apresentar como o dono da razão, como a última bolacha do pacote. Não, irmão, vamos só conversar, respeitando a opinião do outro, né? Então, eu não gosto de debates assim. Eu vim porque eu saberia que seria uma conversa inteligência, alto nível e exatamente como foi. Mas esses dias um programa de televisão aí fez um contato comigo para eu ir lá. Ok, o que é para fazer? É para conversar sobre salvação, se perde ou não perde. Aí eu falei, não vai dar não, porque não tem como. Não, mas na verdade o que a gente vai... Eu falei, se fosse para falar da Bíblia, de alguma coisa da Bíblia... Não, então, é baseado em Hebreus 6. Hebreus 6, o texto é Hebreus 6. Aí já tem um que vai vir falar de um lado e a gente está precisando de um que é para falar do outro. Já tem um que vai falar que perde. E indicar o seu nome para vir falar que não perde. Eu falei, mas Hebreus 6 nem está falando disso. Hebreus 6 está falando disso não, dona. Era uma menina. Não, dona, ali é pró-hebraios. É um judeu que converteu e estava ficando com medo porque estava sendo ameaçado de morte. Então, voltar para trás é voltar a ser judeu. Andar para frente é continuar sendo crente. Está falando de perder salvação? Não, dona. Para com isso. Até porque essa conversa nunca faria parte do vocabulário de um judeu. Porque ele já nasceu salvo. Não tem essa conversa com ele, não, dona. A senhora está lendo que Bíblia? Então, percebe, gente? Quando a gente... desculpe aqui a minha arrogância. Eu sei que parece, pode até ser mesmo, mas pelo menos eu estou arrogando tendo estudado, sabe? Então, quando a gente estuda mesmo, a gente vê que nem tem motivo para brigar, não. É uma grande conversa, que já tem 3.000 anos que a gente está tendo essa conversa, e a gente vai, pela graça de Deus, acrescentando uma gota nesse gigante oceano, que é a teologia. Pelo amor de Deus. Então, eu queria clamar, em nome de Jesus, à igreja brasileira, vamos ouvir mais, vamos dialogar mais, vamos estudar mais, vamos parar de brigar em nome de Jesus, porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa, e essas nossas brigas dão um péssimo testemunho para a sociedade, porque a gente fica brigando ao invés de estudar, e na hora que a gente precisa conversar, a gente demonstra que, como aquele professor percebeu, a maioria dos crentes se mostra como burro. Por quê? Porque prefere brigar ao invés de estudar.